E aí, galera? Boa noite aí. Tranquilo? Como é que vocês estão? Camisa do Pet aqui mais uma vez. Hoje eu gravei todos os vídeos com a camisa do Pet. Achei muito top essa camisa nova que eles fizeram do Pet, né? Retrô aí. Aquela camisa de 2001. O tri em cima do Vasco. Homenagem aí ao Pedrinho e a 777, a todos os envolvidos no Vasco recente. A Leila Pereira. Não, a Leila não. A Leila não. É Lamáquia, né? Lamáquia. Só para lembrar o Petkovic, aí, ó, o manto de 2001. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Como é que tá tudo aí? Vou colocar aqui o livro. A gente tem vários assuntos para comentar aqui. Vamos começar já de cara falando de situações aí no mercado da bola. O pessoal está me perguntando aqui, o Mário Martínez, lá do Uruguai, jornalista. Amigo, tudo bem? Mário de Uruguai, como vai sua família? A família está ótima, amigo, ótima, perfeito. Consulta rápida que vem ao área, que há de possível e certo de la Cruz no Peñarol. É provável? Não, não. Estou aqui ao vivo, acabei de abrir a live, já tem 1000 pessoas com a gente. O Mário é o jornalista lá do Uruguai. Mário, olha só, deixa eu passar para você. Foi uma informação da Raíza Simplício, do interesse do Peñarol no Nicolás de la Cruz, tem autorização do empresário para negociar e tudo mais. Acontece que o Flamengo gastou muito dinheiro, perto dos 18 milhões de dólares, na multa do De La Cruz para contratar o jogador. Foi muito dinheiro e quer recuperar um pouco do investimento. Então, de graça, ele não sai, tá? De graça, o Nicolás de la Cruz não sai, ok? O Nicolás de la Cruz só com uma compensação financeira, pelo salário não, mesmo o Flamengo querendo liberar um pouco a sua folha salarial, pelo salário não, só com compensação financeira ou com, isso é apuração minha que eu trouxe ainda agora, ou com o Flamengo tendo o time que contratar, no caso o Peñarol, tendo a obrigação de compra por metas, ok? O Flamengo quer um empréstimo monetizado, ou seja, que pague pelo empréstimo e mais uma obrigação de compra, tá certo? Estou ao vivo aqui no canal, quiser acompanhar, a gente está falando sobre isso aqui, mas esse assunto eu já expliquei. Então já está explicado aí para vocês a questão do De La Cruz no Peñarol, tá? O Flamengo se posicionou sobre a questão da arbitragem, hein, gente? Olha, nós temos posicionamento do Flamengo aqui sobre a arbitragem. Vou até gravar um Rios sobre isso aqui, tá? Vou gravar um Rios sobre isso aqui enquanto eu trago para vocês aqui, tá? A gente está ao vivo aqui e eu vou trazer para vocês esse posicionamento do Flamengo nesse momento, tá? É um posicionamento do Flamengo. Nesse momento, a gente está ao vivo aqui e tem posicionamento do Flamengo nesse momento sobre a arbitragem, tá? É vídeo, então pode subir nas nossas redes, tá? Dá uma priorizada nisso, ok? Se quiser, eu mando. Eu mando aqui. Vou acompanhar com a galera e vou gravar na sequência aqui a minha opinião, tá bom? Que aí vocês já usam aí. É momento urgente, vocês estão acompanhando em tempo real como é que a gente trabalha. O Flamengo mandou aqui pra gente. Agradecer aqui o Rodrigo Paiva. Estou ao vivo aqui já, quase 2.000 pessoas, Rodrigo. Já vou exibir aqui agora ao vivo e já vou jogar para o Instagram, tá? Rodrigo Paiva mandando aqui o posicionamento do José Boto, assessoria de imprensa do Flamengo mandando. Vamos ver aqui, ó. Vou falar aqui um pouco da arbitragem em relação ao jogo de ontem, em relação a algumas coisas. Dizer que, primeiro, eu não acho que os árbitros brasileiros sejam maus. Acho que o grande problema do Brasil é a falta de critério. Falta de critério. Nós tivemos agora no Mundial o Rafael Claus, o Wilton e o Alan. Ele não acha que a arbitragem é ruim, teve alguns árbitros no Mundial. Como vimos, por exemplo, uma falta que aqui no Brasil deu a expulsão do Carrascal, no Mundial nem sequer falta é. E esse critério, se o critério é diferente aqui no Brasil, tem que ser sempre o mesmo. E em relação ao jogo de ontem, há duas coisas. A primeira é ser claro
se a utilização do braço ostensivamente, mesmo que o braço esteja perto do corpo, ostensivamente para tirar vantagem, é falta ou não é falta? E vir a Comissão de Arbitragem da CBF dizer que não é falta em nenhum estado do Brasil, não é falta em nenhuma parte do campo, pode-se fazer golos com o braço assim, porque aquilo que se passou ontem, em minha ótica, e já perguntei até a alguns árbitros amigos que têm esse mundo fora, aquilo é penalti porque ele tira vantagem da utilização do braço, apesar do braço estar quase junto ao corpo. Então é pênalti, mesmo o braço estando quase junto ao corpo, é pênalti pela intenção de desviar a bola. E não com outra parte do corpo que é jogável. O braço que saiba não é jogável. De qualquer forma, a Comissão de Arbitragem tem que vir e tem que dizer, não, aqui a regra é esta. E a regra é sempre esta. E isso ajuda o árbitro. E ajuda o VAR. Porque eu não culpo o Darão, que até considero um excelente árbitro, mas não culpo porque a visão dele se calhar não era mais clara, mas a do VAR tem que ser clara. E se a regra é essa, tem que ser essa para sempre e a CBF tem que dizer que é essa. O que não pode acontecer são eu ouvir os especialistas de arbitragem e eles dizerem eu tanto dá se marcasse para mim estava bem, se não marcasse também está bem. Isso é que não vai aparecer, porque isso depois vai acontecer que num campo não vou marcar, num estádio não vou marcar, e no outro estádio vou marcar, e é isso que cria e que gera as polémicas e faz com que a arbitragem não tenha a tranquilidade suficiente para poder fazer um bom trabalho. Aí chega num jogo do Flamengo, eles marcam o pênalti contra o Flamengo com a mão dessa. Eu acho que há aqui um ponto que eu não sou especialista em Agora vai falar do impedimento automático, semiautomático. em tecnologia, mas há um ponto que tem que ser esclarecido. É quando é que aquela linha é traçada? Aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçada no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dava. Exatamente. O que assistimos, tanto agora na Copa do Mundo como noutras ligas, é uma imagem que mostra a altura da bola sair e depois é traçada a linha aí e mostra todo o campo. Ali não, só foram os dois jogadores. Porque não tem a máquina completa. Nós não temos a certeza, nem sabemos, e não estou a duvidar que não seja. Não é duvidar, é você ter a imagem. O Flamengo está certo. É esse que conta. E é isso que também a CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer, meus amigos, está certo. Tem duas situações de muita desconfiança no jogo de ontem. Duas. Isso está a ser traçado assim. Porque isso evita qualquer polémica, e a polémica todos os fins de semana, mas o que se pede é critérios iguais, e isso não depende dos árbitros. Isso depende da Comissão de Arbitragem da CBF. Boa noite. É isso, um posicionamento firme, né? Um posicionamento importante. Importante esse posicionamento do José Botto de cobrar que seja em todos os estádios seja marcado um pênalti, não seja marcado o pênalti numa situação como aquela, né? Não seja marcado, porque não adianta agora, depois no jogo do Flamengo, marcar o pênalti contra o Flamengo, né? Que tenha esse critério, uma cobrança justa do José Botto. E a outra é que apareça a imagem do momento que a bola sai do pé do jogador no impedimento semiautomático. Certíssimo, José Botto. O Flamengo pode ter sido prejudicado em 2 lances, tá? Não adianta nada o Flamengo empatar ou ganhar, e aí o Palmeiras perde o jogo dele lá, mas o Flamengo, que poderia ganhar o jogo, empata. Aí tirou o mínimo possível de pontos. Ou seja, que situação, né? Que situação. Botto está certo em reclamar. E não é questão de choro, tá, gente? Não é questão de choro. É a questão do Flamengo querer critério, querer que as coisas sejam iguais em todos os lados, tá? Então, a situação é essa. A situação é essa. E estava ruim o áudio, né? O Botto estava sem microfone, percebi isso também. O Botto poderia ter utilizado até um Holy Land, né? Era o ideal, porque estava com muito eco, mas deu para entender exatamente, tá? Ele estava sem um Holy Land, sem um microfone, mas deu para entender tudo,
eu acho que ele está certíssimo aí nas cobranças dele, tá? Também acho que ele poderia ter utilizado ali um microfone, um Holy Land, né, o Boto, para a gente entender melhor. Ficou com muito eco, mas deu para entender, tá? A gente está aqui com o pessoal querendo saber aqui com relação, a gente já trouxe essa reclamação do Flamengo, o pessoal querendo saber aqui lá no Uruguai, querendo saber a nossa apuração com relação ao De La Cruz. Eu vou mandar para eles o texto aqui explicando. Olha só, então com relação ao Nicolás De La Cruz, que a gente escreveu já aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa matéria. Tá aqui, vamos lá. Flamengo só aceita negociar Nico De La Cruz em caso de venda, ok? A informação foi divulgada pelo jornalista Pablo Rafael Rua, em parceria com a página Planeta do Flamengo. A diretoria rubro-negra não descarta a saída do meia nesta janela de transferência, mas deixa claro que só aceita abrir negociações por uma venda e por valores considerados satisfatórios. Dessa forma, um empréstimo sem compensação financeira ou uma rescisão amigável estão descartados neste momento. A exigência do Flamengo é, no mínimo, um empréstimo com obrigação de compra mediante o cumprimento de metas internamente. A diretoria entende que a saída de jogadores com pouca minutagem também ajudaria a reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas oportunidades no mercado, conforme apurou a nossa equipe Paparazzo rubro-negro. Tá? Então, a gente trazendo aqui sempre todas as informações, tá?